Oi. Não é com vocês, é com o pessoal do outro salão. Queridos amigos, é com imensa alegria que retornamos a esse rincão do Brasil, sempre recheado de afetuosidade, bem típico do Brasil nordestino, que nos encanta e que dá à brasilidade esse toque de fraternidade, de ternura, de acolhimento, que bem marca a nossa nacionalidade brasileira. Enriquece-te de amor e sai a semear a esperança com desvelo, aonde se adensa a sombra e se demora o desespero. Abre vala na terra áspera dos corações, e sulca o leito dos córregos, para que espraiem vida, rica de flores e colorida, em luxuriante verdor nas margens. Acompanha com os teus olhos irisados de luz as verdes e belas campinas, salpicada de flores, abençoadas por miosotes azuis, respingadas por amores perfeitos sem defeitos, adornado de boninas. Enquanto a paz deixa de lado a amargura, volve a ternura, distende a brandura, amplia a candura, a guerra está de férias. Os instrumentos de destruição permanecem no museu, no chão, longe dos destroços que produzem. Segue à frente, ó pássaro ligeiro. Prossegue ao viçareiro dominado pelo amor. Atende ao cordeiro que pasta ao lado do chacal e à rebelião que, morrendo, ao bem distende a mão. Não te afadigues pensando do mal. Conserva o encanto do serviço, eis o teu fanal, junto ao teu irmão, porque está decretado que o bem é vida e a alma da fé é a caridade bem vivida. Enquanto a paz, não relaciones nem malogro, nem dolo, nem desamores. Abre-te em festa e canta a ligeira canção do serviço no continente das almas sofridas, cansadas de esperar. Enquanto a paz distribui a alegria, noite após noite, dia após dia, às almas que resfriam no cotidiano do dia a dia. Enquanto a paz, um homem vestiu-se de amor, dignificou singelas sementes, honrou as redes do mar, cantou o valor de uma dracma, entreteceu considerações felizes nos rubros entardeceres e nos pálidos amanheceres, e dando-se, pereceu numa cruz que se faria sublime ponte de luz, mas para que o homem jamais perdesse a paz, volveu a eles mesmos numa linda madrugada, a fim de que jamais desaparecesse do humano coração a suave e doce canção da paz. É uma fala psicográfica do espírito Eros, que nos concita a visualizar os encantos da terra e centraliza numa perspectiva de paz, trazendo como horizonte crístico a possibilidade daqueles que estamos investidos desse mesmo sentimento, estabelecermos um grande movimento de reconstrução do nosso planeta. Azul olhado de fora, e azul quando se olha de dentro para fora. É o encanto mágico que fala da nossa relação com o universo cósmico, mas que, a bem da verdade, traduz muito mais do que a nossa visibilidade sensorial pode apresentar. A Terra, efetivamente, o planeta Água, 2/3 da sua constituição, ou 3/4, são feitos de água. Mas esse planeta tão rico de diversidade e tão espetacular na sua múltipla manifestação,
traz na sua origem, na sua destinação, o implicamento de forças cósmicas que estamos ainda muito longe de poder avaliar. E traz na sua sagrada origem, segundo a tradição do mundo espiritual superior, de que foi nas mãos de Jesus, da nebulosa incandescente, que se desprendia do Sol, que ela começou o seu movimento de consolidação, numa reunião de espíritos da categoria crística, que por 2 vezes se reuniram em torno daquilo que seria hoje o nosso planeta azul, da sua formação e por ocasião da vinda de Jesus, imergindo-se no planeta, materializando-se, corporificando-se como uma perspectiva de sentido para a vida, porque ele traduziu o amor. Sem sombra de dúvida, Jesus não é substantivo, é verbo, porque mobiliza-nos para esse horizonte da amorosidade, sem o que nós perdemos o fio da conexão com o divino e não conseguimos lograr nem perceber a terra na beleza que ela traz, nem tampouco para onde ela caminha, porque ela faz uma caminhada, é uma dança que a terra faz. Na linguagem hinduísta é a dança de Shiva. Para nós espiritistas é uma dança cósmica, sim, e a sua graciosidade está para além do circuito de translação em torno do Sol e o seu circuito de rotação em torno de si mesma, em torno do Sol, dando as estações do ano, menos para Belém do Pará, que fica embaixo da linha do Equador, é só sol quente, chuva, com que os espíritos carpem ali a possibilidade de um dia virem um pouquinho mais para baixo, quem sabe cair em Campina Grande. Há um movimento de rotação que enseja dia e noite, favorecendo-nos, portanto, com essa ciclagem do tempo, entendermos um pouco de como se estrutura cosmicamente o universo. Porque a Terra é um planeta mimoso. Aqueles que não conseguimos entrevê-lo, talvez, não nos demos conta da sua grandiosidade, mas, contraditoriamente, é tão pequeno, é tão singelo, é quase um nada, como se fosse um grão de areia num deserto vasto. Assim é a Terra no conceito cósmico. É bom que se olhe bem distante para que se possa olhar bem perto. Nós vemos melhor as coisas quando nós temos esses 2 olhares. Olhar o semáforo, mas olhar o sol, para poder perceber as diferenças de luzes. Chegar perto de alguém, um filho, olhá-lo nos olhos, mas olhá-lo à distância, quando ele brinca no parque ou quando ele saltita com os amigos no desporto. Olhar de perto e de longe nos favorece ter uma percepção mais integrada da vida. Olhar a natureza da Terra no seio do norte, embaixo da linha do Equador, do avião, é poder ver aquela floresta vasta, infindável, serpenteada por rios caudalosos, que parecem fios, dando uma imagem incrível, mas só se conhece o rio quem vem ali para a barcaça, quem vem para a margem. É necessário, portanto, olharmos a Terra longe e perto, para que possamos nos incluir num sentimento de pertencimento, mas mais do que isso, para podermos nos fazer dentro da Terra o agente, co-participante dela, co-criador dela, já que ela existe em tempos imemoriais. Por isso, quando olhamos a Terra, nós não damos conta de que ela faz parte de um circuito planetário, de um sistema, de uma estrela que já não tem tanta significação ao lado de outras tantas. O Sol já é uma estrela relativamente velha em relação às novas que surgem todos os dias no universo. Esse nosso sistema planetário, ele está dentro de uma galáxia, que é uma Via Láctea pequena, a chamada
Via Láctea. Eu convido vocês a fazer uma incursão na Via Láctea, sem entrar em transe, porque à medida que a gente vai dando o numerário, que a gente vai se expandindo, nós vamos perdendo a dimensão da normalidade e começamos a perceber que o divino nos ultrapassa ao tempo em que nos penetra também. A nossa Via Láctea é uma galáxia pequena, como se fosse um grande condomínio representado na minha mão. E a Terra, ela fica num cantinho, bem num pontinho, aonde está o nosso sistema solar, com os nossos planetas ali colocados. A nossa Terra, em relação ao nosso Sol, ele fica a uma distância de um pouco mais de 8 minutos, 8 minutos e 15 segundos. Dá essa distância sendo vencida pela velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. O Sol para a Terra são 150 milhões de quilômetros. É como se fôssemos de Brasília a São Paulo 150 mil vezes. Em 8 segundos, a luz consegue ultrapassar, vencer essa distância, saindo do Sol e beija a Terra, trazendo o seu toque de claridade. Essa é a nossa distância dessa estrela que está aí posta, circundada pelos planetas que todos conhecemos, segundo a astronomia posta. E, nesse cantinho, nós não conseguimos ainda avaliar com grandiosidade de que a Terra é tão pequena nesse sistema, que se nós pudéssemos avaliar o tamanho dela dentro dessa Via Láctea, ela representaria, considerando o sistema, porque ela é por demais pequena, o sistema, portanto, a órbita de Plutão, que incluiria, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, a órbita de Plutão, esse tamanho sideral, aonde está todo o nosso sistema, segundo o astrofísico James Jeans, corresponderia a uma moeda de 50 centavos, que jogada aqui, nesse palco, seria a circunferência elipsoidal do nosso sistema solar. A nossa Via Láctea, pasmem, ela iria para além desse teatro, iria por Campina Grande toda, iria por João Pessoa toda, por toda a Paraíba, por todo o Rio Grande do Norte, pegaria o Nordeste, pegaria o solo brasileiro e ia para o solo correspondente à América do Sul, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Bolívia, Equador, iria para a América Central, México, Haiti, Guatemala, iria para a América do Norte, os Estados Unidos, Canadá, toda a América do Norte. Do extremo norte ao extremo sul da América do Sul, seria o tamanho da nossa Via Láctea, que é pequena. E o nosso sistema estaria na moeda de 50 centavos jogada aqui nesse palco. É natural que não se via nem o Sol nessa comparação, muito menos nós, a Terra, de tão pequenina que ela é. Os astrofísicos usam uma outra comparação para que ela fique mais concreta. Eles pegam um CD, o tamanho da minha mão, e dizem: aqui está a nossa Terra, na minha mão, e a nossa Via Láctea é do tamanho da Terra, planeta. É essa proporcionalidade. Aqui está a Terra dentro do sistema, envolvendo Plutão, e a Terra, como um todo, seria a nossa pequena Via Láctea. Mas, para que a gente possa perceber a nossa sagrada origem, e olhando as distâncias e os tamanhos, essa Via Lácteazinha aqui, ela tem 100 bilhões de sóis. Por incrível que pareça, só a Terra é habitada, que pertence a uma estrela caduca quase. Esses 100 bilhões de sóis compõem a nossa pequena Via Láctea. Se quiséssemos sair da Terra para o Sol, era 8 minutos, com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Mas se quiséssemos sair da Terra para o centro da Via Láctea, nós gastaríamos a bagatela de 50 mil anos
com a velocidade da luz. Mas se quiséssemos ser mais ousados e pudéssemos penetrá-la no extremo oposto, nós gastaríamos 50 mil anos-luz só para ir de um extremo ao outro da nossa Via Láctea. Que tão pequena que ela é, que quando se olha para a galáxia mais próxima que está dela, nós vamos ver Andrômeda, que com a velocidade da luz, nós precisaríamos de 2 milhões de anos para chegar em Andrômeda, que é a Via Láctea mais próxima da nossa Via Láctea, da nossa pequena galáxia. Mas se fôssemos mais audazes e quiséssemos ir vencendo algumas outras galáxias, imaginem quantas mãozinhas eu poderia colocar aqui. Eu coloquei 2, a Via Láctea e Andrômeda. Mas suponhamos que nós pudéssemos começar a encher de mãozinhas. Se todos vocês levantassem as suas mãozinhas, as 2, nós teríamos um punhado expressivo, né? Mas o possante telescópio Hubble, colocado na atmosfera, já registrou, até agora, 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, 200 mãozinhas. Não são 200 mil. Não são 200 milhões, são 200 bilhões de galáxias. Foi quando Chico foi indagado sobre a formação da Terra e a presença de Jesus nessa composição. E Emmanuel, em fazendo menção a essa origem, referiu-se a ele de que um grupo de espírito dessa categoria fazia a gestão da formação dos planetas. E ele, audaz, insistiu na indagação. E Emmanuel, falando agora já da divindade, e Emmanuel disse, em relação ao Criador, é melhor ficar só no Pai Nosso. Não é bom ir muito além disso. Mas como ele insistisse querendo saber, diz Chico, que Emmanuel suscitou ele um transe e começou a projetar em telas imagens que ele começou a perceber a formação da Terra e do nosso sistema solar como um todo, com os planetas que o ornam. E ensejou perceber que para além da Terra tinha um grupo de espíritos como ministros do divino, fazendo parte dessa construção. Mas ele deu-se conta que Alfa de Centauro, Sírius, que é a estrela mais próxima da Terra, ela também igualmente, junto com outras estrelas, emergiam numa tela que se seguia com outros espíritos, estabelecendo a formação de outras composições mais possantes. E ele deu-se conta, então, numa nova tela que Emmanuel propunha para ele, de que, para além dos sistemas solares, por trás da formação deles estava a formação de uma galáxia. E essas galáxias tinham na sua formação entidades mais superiores. E quando ele começou a projetar um outro, Chico disse, pare. E Chico disse, aí me deu uma vontade de sentar no pé da cama e tomar um café. Vir para a Terra. À medida que nós avançamos no universo, nós temos a noção da nossa pequenez, sem descurarmos do nosso significado. Essa é a grande contradição que nós precisamos resolver dentro de nós mesmos. Acharmos-nos seres significantes, porque imagine que Deus não fez fotocópia de nenhum de nós. Ninguém tem a voz igual, a imagem física igual, ninguém tem a impressão digital igual. Nós somos inéditos, porque o divino nos criou ineditamente. Não criou nem metades, as metades eternas. Allan Kardec, indagando aos espíritos, mostrando que era absolutamente inviável, de que os seres foram criados inteiros, e foram inteiros, bem formados e inéditos, singulares. A despeito disso, nós não somos o cara. Nós somos filhos de Deus.
Mas assumirmos que nós somos filhos de Deus, mas necessariamente não devemos ter a postura do filho do governador, do filho do prefeito, tem uma grande diferença, porque esse mundo funciona muito no nível egóico, que estimula muito o orgulho, a arrogância e que valoriza o poder, o lugar, a descendência, o status. Nada obstante sejamos o filho do Criador cósmico, nós precisamos saber o nosso lugar e onde nós estamos. Nós estamos na Terra, numa estrela de quinta grandeza, numa galáxia que tem 100 bilhões de sóis. Andrômeda tem 200 bilhões de sóis, só Andrômeda. Alfa Centauro, Andrômeda, a galáxia que está ao lado da nossa, tem 200 bilhões de sóis. Só para a gente perceber como é que a gente está na ponta desse condomínio. Nós não estamos nem no centro do condomínio. Além de sermos pequenos, nós estamos na periferia. Mas estando na periferia, nós temos um significado cósmico. Emergimos de uma estrela e, por extensão, os nossos corpos são estrelares. Porque tudo que faz a composição do nosso corpo, ele deriva da formação dessa massa ignescente da nebulosa que emergiu do Sol e que depois foi resfriando e fez a composição dos planetas segundo a visão da astrofísica e da astronomia. Portanto, olhando para o nosso corpo, nós temos a nossa própria história revelada nele, falando da nossa vinculação com o Sol. E, em nos olhando, nos damos conta que temos átomos que nos compõem, que faz o Espírito Emmanuel dizer que nós somos um turbilhão eletrônico. Talvez você não saiba, mas nós somos formados por mais de 60%, ou em torno de 60%, do átomo oxigênio, ao lado de 3 outros átomos que compõem mais de 95% do nosso corpo. É o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o carbono. Esses 4 átomos compõem 95% da nossa estrutura. Depois, 17 outros átomos mais pesados, eles compõem o nosso corpo físico. Por átomos, nesse turbilhão eletrônico, que não se tocam, que são um grande espaço vazio, 99%, um pouco mais, são... Nosso corpo se caracteriza por um vazio eletrônico, a despeito de sermos formados por essas estruturas que não se tocam, porque se tocasse haveria uma fissão atômica. E ali, esses 4 átomos, mais esses 17 compondo os 21, dos 100, dos mais de 100, 118 da nossa tabela periódica, formam o nosso corpo físico, que é, na linguagem de Fridtjof Capra, a terra que temos que primeiro valorizar. Que eu quero fazer uma menção mais demorada hoje, para podermos, nesse contraponto de uma terra que está mimosamente colocado na ponta de uma galáxia, dentro de um sistema cósmico inabordável para nós, porque ele não tem limites. O Criador não se limita na sua criação. E isso dá um frisson na nossa cabeça e um nó. Mas trazendo da Terra para o aqui e o agora, o nosso corpo fala, como diz o Fridtjof Capra, falando de ecologia, da terra comum, do lugar comum, o nosso corpo é a Terra. E ele é a Terra porque ele é formado dessa estrutura atômica que emergiu da massa ignescente quando produziu o primeiro átomo, o átomo de hidrogênio, há mais de 5 bilhões de anos atrás. Porque os outros átomos depois foram se constituindo. E aqui está o nosso corpo, a nossa pequena Terra, que Allan Kardec teve ensejo de colocar no capítulo Sede Perfeito, cuidai do corpo. Lá no capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse corpo, esse quase desconhecido, que é originário da Terra, que é originário do Sol, que é originário de Deus. E é esse corpo, na relação com a Terra,
que fala dessa dialética da convivência, boa ou má, que somos hoje desafiados para entendermos que o planeta azul muitas vezes está escuro, maltratado, notadamente se visto do ponto de vista espiritual, porque multiplicam-se as guerras que quase não entram de férias, ou tem pequenas interrupções, porque aqueles que somos, a partir do nosso corpo, não conseguimos estabelecer uma relação de harmonia com as leis universais que regem as galáxias e que regem as nossas almas, porque as leis, elas são infinitas e para toda a criação, porque elas são originárias de Deus, que nos inclui, porque nós estamos dentro de Deus, como diria Paulo. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Então, olhar para nós e contemplarmos essa terra é poder entrever de que quando eu me toco, eu estou tocando na sensação de 8 octilhões de átomos. Como esse nome não é muito conhecido, eu vou explicar para vocês. 8 octilhões de átomos, basta você colocar um zero, outro zero, outro zero, 27 zeros. É 8 octilhões de átomos. Que compõem um corpo de 10, em torno de 10 trilhões de células. Ou seja, nós somos uma alma que trazemos a nossa história no nosso corpo, trazemos os átomos, e trazemos os átomos falando da nossa história de mais de 12 bilhões de anos atrás, quando houve o Big Bang, que é hoje a teoria mais aceita ainda na astrofísica e na astronomia, a despeito de ficar limitada por não explicar tudo, mas é a tese hoje aceita e proposta. O nosso corpo traz essa história nos átomos, mas ele não traz só essa história nos átomos, porque os átomos, eles se vinculam, eles se juntam e compõem as células. Nós trazemos na composição das células os humores, nós temos mais de 20 hormônios que compõem o nosso corpo, que falam da nossa relação com o reino vegetal. Se os átomos falam do reino mineral, os nossos hormônios falam das nossas secreções vegetativas, que embutem-nos a contemplar de que filogeneticamente, ou seja, historicamente, num olhar evolucionista, o espírito, ele carrega a sua história e você, enquanto espírito aqui reencarnado, traz o mineral, o vegetal e as células, que André Luiz diz que as células são princípios espirituais em evolução, ou seja, você vive gerenciando, nem sabe que você faz isso, né? Você gerencia um condomínio, você é dono de um condomínio. Mas não é de casas, é de células. Essa unidade tão complexa, que tão pequenina, absolutamente pequena ao ponto de você precisar armar a vista para vê-la, ela tem uma complexidade de funcionamento muito maior do que uma montanha. É mais fácil você explicar uma montanha, que é só mineral, do que uma célula, que é um ser de uma complexidade imensa. Você está governando uma série de princípios espirituais que te habitam já nessa fase da animalidade, já nessa fase da vitalidade, tendo vida orgânica, que são as células. Então, o nosso corpo, ele traz a história de todos os reinos, e nós estamos no reino, para além do reino animal, nós somos espíritos, reinominal, reencarnados, usando essa terra, originário da terra, originário do sol e originário do divino. Nós precisamos olhar para essa relação histórica a fim de que a gente possa dar um significado para o nosso corpo, tal como nós precisamos dar um significado para a Terra no contexto da Via Láctea. Você já parou para pensar que você é tudo isso e não é quase nada? Porque se você também começar a se achar que você é tudo isso, e aí o ego já vai lá para cima. E de que quando você não gere bem o seu pensamento, a sua emoção, você promove um motim nas células e elas se desequilibram,
e valem-se da sua estrutura e geram, por exemplo, um processo degenerativo, um câncer, um tumor. De que, portanto, o câncer é uma relação dissonante de uma malgovernança do espírito no seu corpo, que enseja a multiplicação de células desordenadamente, como se fosse um grande motim, dizendo ao presidente do corpo: você não está fazendo a coisa direito, cara, olha aí, nos respeite. Nós que falamos mal, né, das governanças nacionais e internacionais, nada contra nem a favor, só para falar da nossa governança. É essa relação que nós precisamos começar a olhar um pouco mais próxima da terra que eu disponho, na terra que eu habito. Eu lembro-me certa feita de um paciente que chegou de uma sessão a posteriori e disse-me assim: doutor Alberto, eu odeio Belém. Eu fiquei assim, que ele falou com uma ênfase. Belém é uma cidade encantadora. Vários Jesus nasceram lá, não de Nazaré, mas muito Jesus, para ver se dá certo, né? Põe a epígrafe, põe o estereótipo para ver o cognome, né? E eu disse: mas como assim? Eu odeio. O senhor sabe? Eu odeio tanto Belém que eu ando olhando para o chão. E eu cuspo no chão. Ele não sabia que ele estava cuspindo na mãe dele. O conflito era com a mãe, não era com a poderosa Gaia, a mãe terra. Ele cuspia, sem dar-se conta, no conflito que emergia dele com ele mesmo. Ele cuspia na sua mãe, cuspindo na terra. A terra é a grande depositária das nossas encrencas. Desde quando a gente diz para a criança que ela não pode sair, porque senão ela vai sujar o pé na terra. Que é uma profunda desconsideração, como se a terra fosse suja. Essa relação, ela fala emblematicamente de como é que a gente está em relação a gente, em relação aos outros, e a projeção que a gente faz no nosso planeta. Então, olhar para a nossa terra, ver aonde nós nascemos, em que país você nasceu, o que propósito te trouxe para reencarnar no Brasil, no Nordeste, em Belém do Pará, terra do açaí, bela, gostosa, encantadora, ensolarada. Tem que dar certo. Você não caiu por acaso nesse planeta. Você não tomou esse turbilhão de elétrons, de núcleos, de átomos. Não se valeu da matéria-prima da mãe e do pai pelo processo da concepção, simplesmente pelo um acaso biológico da natureza. A mãe natureza, que é o nome que os cientistas dão para Deus, colocou-nos nesse corpo, que é o corpo que tu tens, e nessa cidade onde você nasceu, e numa família onde tu reencarnaste. O corpo que você tem, portanto, ele tem tudo a ver com o teu propósito, e a cidade também. E veja como a gente aceita o nosso corpo. Não aceita? Eu já iniciei aqui falando da minha envergadura, para poder ajustar o microfone. Quantos de nós queremos diminuir 15 centímetros ou aumentar 15 centímetros? Aí a gente vai na terra, se apoia nela, põe um andaime e sobe e fica mais ou menos recompensado com os centímetros que teve podado para você não se sentir tão importante. Porque da outra você veio grandiosa, grandioso, empoderado, tão empoderado que se perdeu. Esse corpo que veio no design que você tem, assim meio mal acabado, a um olhar apressado, ele tem tudo a ver com as tuas necessidades profundas espirituais. Meu pai não tinha um lado direito que funcionava bem. Ele nasceu com uma deficiência congênita, com um bracinho, uma perninha, e andava assim. Nós, filhos, que usávamos muito humor para poder sobreviver, porque ele era também doente psiquiátrico, nós dizíamos que era ponto e vírgula, para lidar melhor com ele. Aí nós dizíamos: pai, o senhor pediu para vir assim. Aí ele dizia, no evangelho, no lá: como eu vou pedir para vir aleijado? Pedi nada. Ele tinha razão, não pediu, foi imposto pela própria natureza dele. Ação de causalidade, causa e efeito.
ele se autolesou e veio com o corpo, com as necessidades de que ele precisava. No Evangelho no Lar, quando ele entrava em crise psiquiátrica, ele tinha transtorno do humor bipolar, numa época que o controle era muito difícil, a medicação ainda não estava em voga para o controle do transtorno do humor, ele tinha crises muito difíceis, era internado, fazia o eletrochoque na velha concepção, insulinoterapia, que é uma abordagem assim, biológica, também muito invasiva, mas era o que se dispunha na época. Então, ele tinha muitas crises. E quando ele estava na crise, e mesmo depois de sair dela, a gente perguntava assim, pai, se desse tudo certo para o senhor, o que é que o senhor seria profissionalmente? Porque ele era conferente de carga, foi o que deu para ele chegar lá. Conferente de carga, ia para o cais e conferia as cargas. Ele disse, eu seria desembargador. Ele não seria um operador do direito, ele não seria advogado, ele seria desembargador. Vocês percebem a humildade? Aí ele complementava, e vocês todos estariam perdidos. Ele fazia numa lógica kardeciana profunda. Porque se ele viesse bem as peças que ele recebeu, que éramos nós estávamos tudo perdido, ele viu tudo contido socioeconomicamente para poder dar tempo do espiritismo entrar e a gente se perder menos. Então, o corpo, ele expressa nessa funcionalidade ou nessa disfuncionalidade o de que tu necessitas para avançar, usando a terra singela, defeituosa, decepcionante, que às vezes tu acha quando tu olhas para ti mesmo, mas absolutamente no lugar certo, na esquina de um condomínio existencial onde você renasceu para não perder essa encarnação, ou seja, fazer o melhor proveito dela. E se a gente não tiver esse olhar, nós não vamos conseguir entender o que os espíritos disseram a Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que a Terra, há um tempo só, ela tinha vários matizes. Ela poderia funcionar como uma penitenciária, como um hospital, como uma escola, falando dos diversos semblantes que a Terra traz. O nosso corpo traz esses semblantes. Às vezes é um corpo que define com clareza de que você está internado no hospital de longa permanência. Às vezes é uma UTI que você vai durar muito pouco. Às vezes não, de que você não vai morrer. Você vai precisar ser reeducado numa encarnação longa, mas sem poder disponibilizar de um corpo saudável, fisicamente, funcionalmente, com um cérebro apropriado, e você vai levar uma vida longa para que o aprendizado possa ser fixado na alma e para que você possa fazer um reaprendizado em alguns campos da vida. A Terra é assim. Às vezes esse corpo, ele traz na relação com a cidade onde você nasceu. Veja Chico, o caso de Chico, nascido, reencarnado no Brasil. Lauzi, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, narra isso com beleza. Quando Chico foi convidado, na época das explosões dos estudos de paranormalidade, e ele trazendo a mediunidade, foi convidado para ser quase que comprado. O salário era alto. O que ele ia ganhar, à época, correspondia ao custo de 50 casas populares para ir para a Rússia, ficar à disposição dos estudos. E Chico perguntou a Emmanuel, porque ele ficou fascinado com aquele convite. Ia ser estudado, ia ganhar uma ajudinha, né? E ele perguntou, e aí, Emmanuel? Emmanuel disse, você pode ir, eu não vou. Quantos de nós quer dar um jeito no corpo ou na cidade? Quantos de vocês querem ir para Belém? Mas aí o guia de vocês diz, não vai, aí vai dando errado. Eu me lembro de uma paciente, uma história horrível. Aí no final eu fazia uma pergunta que sempre fazia, era a derradeira. Qual foi o evento mais traumático da sua vida? Na consulta homeopática, ela me disse na época, não ter feito medicina. Eu tomei um choque, porque não ter feito medicina era uma banalidade de tanto sofrimento que ela tinha tido. Eu fiquei sem entender aquela moça. Mais tarde eu vim a entender.
Quando tivemos a oportunidade de encaminhar para uma abordagem psicoterapêutica, porque ela tinha uma enxaqueca gravíssima, com direito a internamento, a tomar os dispositivos morfínicos, a ficar internada 2, 3 dias pós-morfina para se recompor, e a sair profundamente lesada pela internação e pelo choque medicamentoso, que se repetia com regularidade, nós fizemos um caminho psicoterapêutico, ajudamos pouco com a homeopatia, e na regressão que ela fez, ela foi para uma experiência trabalhando com eutanásia. Fazia eutanásia. E pegava os mendigos e fazia transplante dos mendigos de cérebro. Ela era fascinada pelo cérebro. E um colega dela divergiu da pesquisa e era muito próximo dela. E eles se separaram porque ela foi entrando por esse descaminho e foi enlouquecendo naquela vida. Ela encontrou esse colega na cidade aonde ela nasceu. Esse colega fez o secundário, dito na época. Ele fez medicina e se transformou no principal cirurgião de um dos estados do norte no âmbito da pediatria, cirurgião pediátrico. E ela não conseguiu fazer medicina. A sua vida anterior terminou com um processo de perturbação e ela se projetou de uma ponte num lago gelado. O que fazia com que hoje, quando ela tinha enxaqueca, quando se colocasse algo gelado, ela agravava profundamente. Ela tinha que botar algo quente na cabeça. Ela saiu do corpo e encontrou os espíritos que ela assassinou nas pesquisas de transplante, fazendo eutanásia nas pessoas desfavorecidas. Reencarnou, trazendo um quadro grave de limitação mental, debilidade mental, com epilepsia conjunta, e fazia as crises de convulsão. Quando saía do corpo, os espíritos continuavam a atacando e a aproximação das entidades detonava as crises. E quando ela tinha 11 anos, numa dessas crises epilépticas sucessivas, chamadas subentrantes, ela sai, entra em coma e desencarna. Porque nas crises anteriores ela não queria mais voltar para o corpo, ela não tinha acabado ainda. Um movimento de experiência reaprendizado. E ela sai então e desencarna com 11 anos numa crise convulsiva que não cedia. Pobre, achincalhada, sofrendo bullying na sua cidade, de cor negra, também por isso, e sem poder se comunicar direito, não falava direito, não era possível se comunicar com seus familiares, enfim, sofreu muito. E quando ela se prepara para reencarnar, eles dizem, você vai ter negado uma experiência. Ela ficou, aí disse assim, você não vai fazer medicina. O fascínio dela por medicina e pelo cérebro a impressionava a todos. E ela reencarnou pobre, numa família normal, trazendo somente uma enxaqueca grave. Só. Eu estou falando que a doença é um caminho de volta. E tudo que ela fez para fazer medicina, ela não conseguiu. E quando entrou no espiritismo, por conta dessa problemática, espontaneamente, numa reunião de apoio à saúde, os espíritos mandaram convidá-la, porque ela dispunha de mediunidade de efeitos físicos. Foi a única pessoa que participava daquele grupo que foi sugerida pelos espíritos, porque todas as outras, o dirigente do grupo que eu participava, apresentava se podia convidar a pessoa ou não, e depois de um critério de análise dos encarnados, e os espíritos diziam sim ou não. Ela foi sugestão dos espíritos, sem que soubesse nada ainda, porque ela não tinha feito essa imersão no seu passado. É assim que nós vamos mergulhando na nossa história e vamos entendendo que o corpo, saúde e doença, a sua formatação, o seu jeito e o lugar onde você nasce tem tudo a ver com o seu propósito existencial. Portanto, se nós queremos amar o nosso planeta azul, é necessário que precisamos amar primeiro a nós mesmos, senão a gente não vai amar a Terra. Você vai para uma paisagem, olha que paisagem linda, a pessoa olha,
O quê? O que você está vendo? Ele não vê nada. Aí a pessoa fica chateada, porque é romântica, vê o pôr do sol, o sol se pondo, e a pessoa não enxerga. Ele diz, o quê? Isso tem todo dia. Nunca tem um pôr do sol igual aos dias anteriores. O divino faz tudo inédito. Não há pôr de sol, não há alvorecer que se repita. Sempre é uma pintura diferente, mas só vê quem já tem a sensibilidade desenvolvida, capaz de poder espraiar o seu amor e com as lentes mais sensíveis poder olhar a natureza com o mesmo olhar que se olha. Quem está desconectado de si mesmo vê só uma bola de fogo caindo no horizonte, que é igual a todos os dias. Não sei o que você está vendo. A pessoa ainda se aborrece, porque o outro fica chateado, e os dois brigam por causa disso. Já viram essa história em algum lugar? Para no meio da estrada para olhar o céu estrelado longe de uma urbe, quando não tem nuvens. Na estrada você para no interior. O outro começa a brigar, mas que você vai parar? Não, você é assaltado aqui. Vai que vem aí uma onça, vai que vem alguém que para aí. Meu bem, é o sol, é as estrelas, olha a Via Láctea. Que Via Láctea é o quê? Aí a pessoa, não, eu só estou vendo um bando de pingo de coisa, oxalá que não venha a chuva. Não, você não está vendo. Olha a lantejoula. Que lantejoula? Você cheirou o quê? É a diferença de alguém que está conectado e alguém que está desconectado. Alguém que vê para além da aparência, porque vê a essência, porque está conectado com a sua essência. Esse movimento de amar o planeta, ele nasce dessa relação de amor pelo planeta que somos, e está aí o corpo embutido nele. Se você não aceita o seu corpo, como é que você respeita uma árvore? Porque cortar uma árvore na via pública devia ser crime, ainda não é no Brasil. Quando eu vejo, em Belém do Pará, cidade quente, que as árvores são frondosas, ensinando aos arquitetos, aos engenheiros, de como devem ser as habitações, como deve ser a pavimentação das ruas. Quando eu vejo alguém cortando uma mangueira, ou podando uma mangueira, porque tem as coisas que mais enfeiam as cidades são a eletrificação. Passa os fios, e aí você corta as árvores, elas ficam assim. Tem uma amiga, esposa do Roberto Lúcio, a Joana, que é da edição, ela é paisagista. O olhar amoroso de quem se relaciona com a natureza. Ela diz, são as árvores estupradas. Elas são assim, estupradas. Os fios passam por dentro. E vem, às vezes, alguns profissionais e vão e cortam a árvore. Semana passada, eu estava, para ser mais sincero, quarta-feira, essa semana. Nós estávamos jantando, e aí eu fui pegar um canudinho para tomar o suco de graviola. Extraordinário em Belém do Pará. Só lá pega uma graviola daquele jeito. E quando eu peguei, ela disse, Betinho, a minha enteada, você vai usar o canudinho? Eu disse, qual é o problema do canudinho? Ela disse assim, você não viu a hipermenção, a ONG, fazendo menção ao canudinho, matando as tartarugas? Desde que eu vi essa cena, nunca mais eu uso um canudinho feito, portanto, de material que não é biodegradável. Aí me contou a cena. Acabei com... Nem senti o sabor da estrago. Ela podia ter me dito isso no fim. Eu já estava bebericando. A nossa relação, ela vai mudando com a terra, na medida que ela muda conosco, na proporção em que eu vou me conhecendo, me autodescobrindo, vou estabelecendo essa relação de autoencontro, vou entendendo as minhas contradições, e na medida que eu faço isso comigo, eu faço contigo, porque tu és a tua terra, habitando o teu corpo. E eu não posso violar você usando o seu corpo. Eu não posso te esfolar, te agredindo fisicamente. É tão danoso o suicídio quanto o homicídio. E quando eu estou diante de mim mesmo, e algo está se processando dentro de mim, no fenômeno da concepção, o meu olhar muda também, para que eu possa respeitar a terra que está se formando dentro de mim, como se fosse uma expansão de uma nova
massa ignescente que vai se materializando, uma corporificação de um espírito no fenômeno da reencarnação. Não dá, portanto, mais para eu me relacionar com os outros e comigo mesmo sem respeitar-me e sem respeitar-te. Logo, os aditivos que atuam no sistema nervoso central, na conta de drogadições, que me encaminham para a dependência das substâncias, eu vou regulando essa relação para que ela fique adstrita aos médicos. E eu digo adstrita aos médicos porque muita gente toma remédio achando que não é droga e se automedica. E tem uma farmáciazinha. Eu duvido se não tiver uma bolsa aí, se a gente puder examinar, se não tem um remédio para dor de cabeça, para diarreia, para digestão, para coceira. A pessoa está coça assim, você está se coçando, aí já vai querer medicar o outro. E não é médico, não é um profissional da saúde. É droga. É a mulher que chega com o esposo, diz: meu bem, nosso filho está usando droga. Diz: mas como é que você sabe? Não, é que estão desaparecendo os remédios da nossa farmácia. A nossa relação com o nosso corpo, em Belém do Pará tem uma esquina que tem 4 farmácias, uma em cada esquina. É um entroncamento de farmácias. Eu passei, e tem uma que tem, uma das esquinas é um supermercado, tem uma dentro do supermercado, são 5 farmácias. Gente, é drogadição, nós somos uma sociedade drogadita. Então a gente levanta 5 horas para caminhar, toma granola, fuma maconha e vai trabalhar. E diz que tudo é de Deus, é natural. Não, maconha é natural, vem da natureza. A nossa relação, e quer legalizar também, né, como se fosse uma coisa positiva e tudo bem, né? Então, essa nossa relação, portanto, ela vai se alterando do canudinho, da árvore, do corpo do outro, que eu não posso prostituí-lo porque me prostituo. Se eu acho que posso me prostituir, isso não me dá o direito de prostituir você fazendo uma sedução de baixo nível, enganando você com promessas que eu não vou cumprir, apenas para explorar o teu corpo que eu vou tocar de uma forma abusiva. O meu toque não será de amor, o meu toque será do abuso, revestido com palavras brilhantes de sentimento, mas que não são verdadeiras. Então, a nossa relação, ela vai se estruturando, porque eu percebo que o meu corpo, a exemplo da terra, ele pode ser um hospital, ele pode ser uma oficina, ele pode ser uma escola, mas ele é templo também. Não foi sem razão que Jesus apontou nessa direção, quando sinalizava que ele reconstruiria o templo em 3 dias. E depois que ele desencarna, ele ressurge com o seu corpo materializado, demonstrando cabalmente que aquela profecia que ele houvera afirmado dava ensejo agora de se cumprir, quando ele ressurgia no templo. O nosso corpo é um templo, ainda que ele seja defeituoso. Você não sabe o que é o valor de um corpo de um anencéfalo, que tem uma parte do encéfalo rompido, mas que tem vida biológica, que tem vida psíquica, ainda com pouca comunicabilidade social. Você não sabe o valor que tem para aquele espírito. É precioso aquele corpo, é um templo sagrado. A despeito de, num olhar biológico, ele está em falência, com rupturas, danificado, tem um prognóstico sombrio, mas para um olhar das leis naturais da vida, das leis cósmicas, aquilo é uma terra que está sendo habitada por um espírito com um alto valor de possibilidades para fazê-lo voltar ao seio do divino. Nós não podemos desprezar uma vida sequer por um minuto. Diz André Luiz, no livro Sexo e Destino, fazendo uma menção aos médicos, quando sai um comentário no corredor acerca de uma jovem que sofrera um acidente, assediada pelo pai adotivo, e que estava às vascas da morte. E o comentário é porque não morria, e os médicos diziam, espirituais, quando nós estamos fazendo um esforço para manter a vida por mais algum tempinho, que era o tempo da reconciliação, as pessoas dizem as palavras malsãs,
sem ter o horizonte divinal. A vida, ela é muito mais do que aquilo que vemos. Se o nosso corpo é um grande vazio e o nosso sensório é hipnótico, nós estamos hipnotizados pelos sentidos, porque perdemos a subjetividade, não conseguimos ver a vida na sua transcendência, quando muito nós vemos na imanência dela e precariamente pelo que os sensórios veem. A terra que somos e a terra que é, ela está para além de um planeta físico. A terra tem dimensões espirituais que quando nós saímos dela, nós vamos para dimensões trevosas, umbralinas, as colônias espirituais, os diversos céus narrados nas diversas tradições religiosas, falando de uma terra muito mais complexa, muito mais bela, engenhosa, que consegue conter dentro dela sombra e luz numa perspectiva de evolução. Tal como o nosso corpo, que apresenta essas contradições, sinalizando para a nossa alma o nosso progresso e sucesso evolutivo, se soubermos fazer as nossas escolhas. Certa feita, eu estava diante de uma pessoa que estava se consultando com a irmã, e a pessoa me narrou uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Ela não apresentava nenhuma normalidade assim à aparência, estava vestida com manga comprida, e ela disse que tinha escapado de morrer em função de Nossa Senhora de Nazaré. É a forma como o paraense, no viés do catolicismo, venera Maria. E ela disse, ela é um relacionamento homoafetivo, houve uma ruptura, e ela alcoolizou-se e decidiu matar-se, matando o ser amado. Como se o amor pudesse fazer isso, matar alguém. E ela levou o álcool, jogou no espaço onde a pessoa estava, e ela estava banhada de álcool, e tocou fogo, mas a pessoa conseguiu sair a tempo. E ela foi tomada pelas chamas. Salvaram-na, mas com as lesões de 3º grau de queimadura, ela naturalmente não deveria sobreviver. Foi para a UTI, fez insuficiência renal, ficou em coma, os médicos chamaram a família e disseram, olha, prepare-se que dificilmente ela vai escapar. Curiosamente, aquela mulher voltou a viver, sobreviveu. Ela tinha feito naquele dia, depois eu a examinando, ela tinha feito mais de 25 cirurgias na reconstituição do corpo, porque nas cicatrizações ela ficou naturalmente com todos os movimentos prejudicados. Ela só tinha livre o rosto, que não pegou fogo. Tudo mais era como se fosse uma cicatriz só. Ela, de calcinha e sutiã, era como se fosse só uma cicatriz. Mas o mais importante foi o que ela me disse depois de narrar essa experiência, dizendo-me, doutor, eu fiquei como se estivesse numa estação de trem. Eu olhava a escuridão embaixo e sabia que ali tinha muito sofrimento, porque eu ouvia gemidos e eu sabia que eu ia para ali. E o senhor sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei e pedi a Maria que pudesse me conceder uma oportunidade de continuar vivendo. Católica que ela é, devota de Maria. E ela me disse, sorrindo, doutor, Maria me deu essa oportunidade, eu estou aqui, viva. É impossível, na generalidade, uma mulher sorrir quando surge uma ruga. Imagine com o corpo em chaga. O corpo dela era uma cicatriz só. Na retorno, ela ficava em coma induzido porque ela não aguentava as dores. E ela me disse, se somar todas as dores que eu tive, não dá. A que eu teria, para onde eu iria? Intuitivamente ela fez esse raciocínio. E ela dizia, eu sou feliz, eu estou viva. Com aquela mulher, eu aprendi o quanto nós precisamos valorizar essa terra. Porque num cochilo, a despeito de, na posição de mulher, ficar com o corpo todo sequelado, ela valorizou manter o corpo vivo e continuar como espírito, ainda que numa outra vertente filosófica religiosa, aproveitando os dias que passam.
Por isso, amigos, valorizemos a vida que temos, a terra que dispomos, a origem de onde ela veio, a família, a cidade onde tu foste chamado a constelar, para que nessa perspectiva de alto amor você seja capaz de amar um pouquinho além dos horizontes da tua casa, amar o outro, amar a rua, amar os animais, e olhar as estrelas e poder se encantar com elas, e poder entender que para além da terra física, há uma terra de natureza espiritual, que congrega uma população rica de espíritos em várias condições espirituais, e que nesses dias nós somos convidados e convocados a fazermos parte de uma grande transformação planetária, fazendo o que a humanidade ainda não conseguiu fazer. Não por nós mesmos, mas participar desse movimento, porque o Espiritismo, segundo Allan Kardec em A Gênese, é o principal secundador do progresso social que vai se estabelecendo na Terra, pela amplitude de vistas, pela multiplicidade das questões que ele abrange, pelo seu poder moralizador e pelo seu poder progressista, diz Allan Kardec em A Gênese, no seu último capítulo. Nós somos chamados a fazer isso, a vivermos uma terra que ficou seccionada depois da Revolução Francesa, porque os capitalistas achavam que a liberdade, abocanharam o pedaço da lei, liberdade, igualdade e fraternidade, e acharam que iriam desenvolver a liberdade e iam produzir paz para a terra. Os comunistas se identificaram com a igualdade. Na perspectiva ideológica comunista, cultivaram a igualdade numa pretensa proposta de conseguir êxito, a exemplo dos capitalistas na liberdade. E as religiões ficaram mignons, procurando trabalhar uma fraternidade pequena, de culto, envolvida mais nos aparatos externos, em muitos aspectos mercantis. Foi um fracasso até hoje. Nós não conseguimos fazer valer a Revolução Francesa na terra. Liberdade, igualdade, fraternidade. Allan Kardec, pós-morte, haveria em obras póstumas a nos convidar indiretamente, dizendo que a fraternidade, ela vai ensejar a igualdade e a liberdade, porque ninguém pode ser livre, ninguém pode estabelecer igualdade se não for fraterno, se não amar. É o amor que abre ensejo para que você reedite essas três possibilidades que vai compor uma terra regenerada. Você, eu somos convidados a fazer isso na nossa história de vida em casa. Liberdade e igualdade a partir da fraternidade. Mas uma fraternidade doméstica será egoísta. Nós precisamos fazer com o vizinho de porta. Nós precisamos fazer com o vizinho no bairro mais distante, que está na periferia. Nós precisamos fazer com aqueles que estão alhures, o viandante. Somente nessa perspectiva nós ensejaremos compor uma terra azul no seu sentido simbólico, no seu movimento social. É nesse viés que hoje, em habitando o planeta azul, olhando de fora, ou o céu, olhando de dentro, e percebendo que morando num cantinho da Terra, nós, num cantinho da Via Láctea, nós, e habitando a Terra, somos filhos de Deus, convidados a fazer o nosso processo iluminativo. Sem o que, sem auto-amor, não tem amor à nossa Gaia. Não tem amor à nossa terra. Não tem amor ao corpo do outro, nem ao nosso. Não há possibilidade de podermos fazer a nossa casa comum um movimento ecológico que dê conta de não saquear o planeta como gafanhotos numa atitude selvagem, devastando, comendo de uma forma incontrolável. Portanto, é dentro desse olhar que nós vamos nos sentir um participante cósmico. Vamos entender a divindade e analisar que, a despeito das contradições que a Terra vive, a Terra tem um governador espiritual, que os espíritos narram ser Jesus, tem os seus cooperadores diretos, e tem aqueles que estão no final da fila dos ajudantes, somos nós, para
nos juntarmos juntos, todos juntos, e fazermos um grande movimento de amorização que só poderá ensejar-se se nós resgatarmos a nossa conexão com o divino. E aí, se fizermos, nós vamos poder cantar sem nenhum pejo de que nós somos filhos de Deus e estamos cumprindo o nosso dever, e não precisaremos fazer como faz o poeta, olhando para a terra, olhando para os céus e sem poder entender de que subjaz o universo a divindade, de que o universo está dentro da divindade, porque a divindade é o criador do universo e ele perpassa os universos criados, os múltiplos universos. Mas o poeta insiste: quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão pujante e cheia de esplendor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste e o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante, fez o passo lerdo, tardo do elefante, o colibri com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e as abelhas trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, governando e agindo, interagindo e atuando. Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes, que me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.